Gênesis. Em Gênesis, conhecemos a origem de tudo. Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Adão e Eva, Noé e a Arca, a Torre de Babel, todos estão aqui. E depois, a fascinante história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. É o começo da aliança de Deus com seu povo. 2. Êxodo. Êxodo narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Sob a liderança de Moisés, atravessam o Mar Vermelho e recebem os 10 mandamentos no Monte Sinai. É uma história de libertação e formação de uma identidade nacional. 3. Levítico. Levítico é o manual de instruções de Deus para o povo de Israel. Aqui encontramos leis sobre sacrifícios, pureza e o papel dos sacerdotes. Tudo para manter o povo santo e separado para Deus. 4. Números. Números continua a saga dos israelitas no deserto. Entre censos e contagem das tribos, vemos a caminhada difícil pelo deserto, com rebeliões e desafios, mas também a fidelidade de Deus guiando o seu povo. 5. Deuteronômio. Deuteronômio é como um grande discurso de despedida de Moisés. Ele recapitula a lei e relembra a nova geração sobre a fidelidade a Deus antes de entrarem na terra prometida. É um chamado à obediência e à memória. 6. Josué. Em Josué, finalmente vemos os israelitas entrando na terra prometida. A conquista de Jericó e outras batalhas mostram a ação divina, enquanto o território é dividido entre as tribos. É um novo começo. 7. Juízes. Juízes nos mostram um ciclo de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Líderes como Débora, Gideão e Sansão são levantados por Deus para salvar Israel das suas crises. 8. Rute. Rute é uma bela história de lealdade e redenção. Uma moabita que se torna parte do povo de Deus através de sua devoção à sogra Noemi e seu casamento com Boaz. É um conto de amor e fidelidade. 9. 1 Samuel. Em 1 Samuel, vemos a transição de juízes para reis. Samuel, o último juiz, unge Saul como o primeiro rei de Israel, e depois Davi, um jovem pastor que se torna um herói nacional. 10. 2 Samuel. 2 Samuel foca no reinado de Davi e suas vitórias, pecados e o drama familiar. Apesar dos erros, Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. 11. 1 Reis. 1 Reis narra a ascensão e queda dos primeiros reis de Israel e Judá, começando com Salomão, conhecido por sua sabedoria e a construção do templo, mas terminando com a divisão do reino. 12. 2 Reis. 2 Reis continua a saga dos reinos divididos até a queda de Samaria e Jerusalém. Os livros de Reis mostram o afastamento de Deus, e as consequências, no exílio. 13. 1 Crônicas. 1 Crônicas reconta a história desde Adão até Davi, com um foco nas genealogias e nos preparativos de Davi para a construção do templo. 14. 2 Crônicas. 2 Crônicas se concentra nos reis de Judá, desde Salomão até o exílio babilônico, destacando os temas de fidelidade e reforma. 15. Esdras. Esdras narra o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Esdras, o escriba, lidera uma reforma espiritual, chamando o povo de volta à lei de Deus. 16. Neemias. Neemias complementa Esdras, focando na reconstrução dos muros de Jerusalém e nas reformas sociais e religiosas. É uma história de liderança e renovação. 17. Esther. Esther é a história emocionante de uma rainha judia na Pérsia, que arrisca sua vida para salvar seu povo de um genocídio. Mesmo sem mencionar diretamente o nome de Deus, a providência divina é evidente. 18. Jó. Jó é um drama sobre a fé e a dor. Jó, um homem justo, sofre intensamente, mas continua fiel a Deus.
O livro aborda questões profundas sobre o sofrimento e a justiça divina. 19. Salmos. Salmos é uma coletânea de cânticos, orações e poemas que expressam uma ampla gama de emoções humanas. De louvor e adoração, a lamento e pedido de ajuda, os salmos capturam a essência da devoção a Deus. 20. Provérbios. Provérbios é uma coleção de ditados de sabedoria, principalmente atribuídos a Salomão. Eles oferecem conselhos práticos sobre a vida, moralidade e piedade. 21. Eclesiastes. Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida e a futilidade das buscas humanas sem Deus. O autor foi Salomão, que morava em Jerusalém e era rei de Israel. Conclui que a verdadeira satisfação só se encontra em Deus. 22. Cânticos dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos é um poema lírico, foi escrito pelo rei Salomão, que celebra o amor romântico entre um homem e uma mulher. É visto tanto como uma expressão literal do amor conjugal, quanto como uma alegoria do amor de Deus por seu povo. 23. Isaías. Isaías é um livro de profecias sobre o julgamento, e a redenção de Israel, e a vinda do Messias. Com visões impressionantes e promessas de esperança, Isaías é fundamental para a compreensão da missão de Jesus. 24. Jeremias. Jeremias profetiza sobre o iminente julgamento de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também promete uma nova aliança e esperança futura. Conhecido como o profeta chorão, ele lamenta profundamente pelo povo. 25. Lamentações. Lamentações é uma série de poemas, lamentando a queda de Jerusalém. Cheios de tristeza e desespero, os poemas também contêm momentos de esperança, na misericórdia de Deus. 26. Ezequiel. Ezequiel, um profeta exilado, tem visões poderosas sobre a glória de Deus, o julgamento e a restauração de Israel. Suas visões incluem o vale de ossos secos, simbolizando a renovação do povo de Deus. 27. Daniel. Daniel combina histórias de fé e visões proféticas. Desde a sobrevivência na cova dos leões, até as visões apocalípticas, Daniel mostra a soberania de Deus sobre os reinos humanos. 28. Oséias. Oséias usa seu casamento infiel, como uma metáfora para a infidelidade de Israel a Deus. Suas profecias falam de julgamento, mas também de um amor restaurador. 29. Joel. Joel começa com uma praga de gafanhotos como símbolo do juízo, mas também promete a restauração e a vinda do Espírito Santo sobre todo o povo. 30. Amós. Amós é um pastor que denuncia a injustiça social e a hipocrisia religiosa de Israel. Suas mensagens fortes chamam a retidão e a justiça. 31. Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, profetizando contra Edom pela sua crueldade contra Judá. Ele também promete a restauração de Israel. 32. Jonas. Jonas é chamado por Deus para pregar em Nínive, mas foge. Após ser engolido por um grande peixe, Jonas cumpre sua missão e vê a misericórdia de Deus sobre um povo arrependido. 33. Miqueias. Miqueias mistura juízo e esperança, condenando a corrupção e a idolatria, mas também prometendo a restauração e a vinda de um líder messiânico. 34. Não profetiza a queda de Nínive, a capital da Assíria, como uma resposta à sua crueldade. É uma mensagem de justiça divina. 35. Abacuque. Abacuque dialoga com Deus sobre a justiça, questionando por que ele permite a maldade. Deus responde, revelando seus planos de juízo e salvação. 36. Sofonias. Sofonias avisa sobre o iminente dia do Senhor, um dia de julgamento, mas também promete restauração e alegria, para aqueles que permanecem fiéis. 37. Ageu.
Ageu encoraja os exilados a reconstruir o templo, lembrando-os de que colocar Deus em primeiro lugar trará bênçãos. 38 Zacarias. Zacarias tem visões complexas sobre o futuro de Israel, a vinda do Messias e o reinado de Deus. Ele motiva o povo a concluir a reconstrução do templo. 39 Malaquias. Malaquias chama o povo ao arrependimento e fidelidade, criticando a corrupção sacerdotal e prometendo a vinda de um mensageiro, que preparará o caminho para o Senhor. 40 Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele destaca os ensinamentos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha. 41 Marcos. Marcos, o mais curto dos evangelhos, foca nas ações e milagres de Jesus. É um relato direto e dinâmico da vida, morte e ressurreição de Cristo. 42 Lucas. Lucas oferece um relato detalhado da vida de Jesus, destacando sua compaixão pelos marginalizados e suas parábolas. Também é conhecido por sua atenção aos eventos históricos. 43 João. João enfatiza a divindade de Jesus, apresentando-o como o Verbo eterno que se fez carne. Seus discursos profundos e milagres revelam a identidade divina de Cristo. 44 Atos. Atos narra o nascimento e a expansão da igreja primitiva, começando com o Pentecostes e as missões de Pedro e Paulo. É uma história de crescimento e desafios. 45 Romanos. Romanos é uma exposição teológica sobre a justiça de Deus e a salvação pela fé em Cristo. Paulo aborda a natureza do pecado, a graça e a vida no Espírito. 46 1 Coríntios. 1 Coríntios trata de problemas na igreja de Corinto, oferecendo conselhos sobre a unidade, moralidade e o uso dos dons espirituais. Paulo enfatiza o amor como o caminho mais excelente. 47 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma defesa do ministério de Paulo e um apelo à reconciliação. Ele fala sobre a glória do novo pacto e a força que vem da fraqueza. 48 Gálatas. Gálatas defende a justificação pela fé, contra os judaizantes que exigiam a observância da lei. Paulo proclama a liberdade em Cristo. 49 Efésios. Efésios destaca a unidade da igreja como o corpo de Cristo e a riqueza das bênçãos espirituais em Cristo. Paulo também fala sobre a armadura de Deus para a batalha espiritual. 50 Filipenses. Filipenses é uma carta de alegria e gratidão, apesar das circunstâncias adversas. Paulo encoraja a unidade, a humildade e a confiança em Cristo. 51 Colossenses. Colossenses exalta a supremacia de Cristo sobre toda a criação e a igreja. Paulo alerta contra falsos ensinamentos e encoraja uma vida centrada em Cristo. 52 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses oferece encorajamento e instruções sobre a santidade e a esperança da segunda vinda de Cristo. Paulo elogia a fé dos tessalonicenses. 53 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses esclarece mal-entendidos sobre a vinda de Cristo, encorajando a perseverança e a diligência no trabalho. 54 1 Timóteo. 1 Timóteo contém instruções para a liderança da igreja, abordando questões de doutrina, adoração e organização. Paulo orienta Timóteo a combater falsos ensinamentos. 55 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, onde ele encoraja Timóteo a permanecer firme na fé e no ministério, mesmo diante da perseguição e desafios. 56 Tito. Tito oferece orientações sobre a organização da igreja e a vida cristã em Creta. Paulo enfatiza a importância das boas obras e da sã doutrina. 57 Filemon.
Filemão é uma carta pessoal onde Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo convertido ao cristianismo. Paulo pede a Filemão que o receba como irmão em Cristo. 58. Hebreus. Hebreus exalta a superioridade de Cristo sobre os anjos, Moisés e os sacerdotes levíticos. Encoraja os cristãos a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições. 59. Tiago. Tiago enfatiza a fé prática e as obras. Ele aborda a sabedoria, o controle da língua e o cuidado com os necessitados, destacando que a fé sem obras é morta. 60. 1 Pedro. 1 Pedro encoraja os cristãos a perseverarem em meio à perseguição, vivendo de maneira santa e esperando a glória futura. 2 Pedro. 2 Pedro alerta contra falsos mestres e exorta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo, lembrando-os das promessas da segunda vinda. 62. 1 João. 1 João fala sobre a importância do amor, da verdade e da comunhão com Deus. Ele refuta heresias e reforça a certeza da vida eterna em Cristo. 63. 2 João. 2 João é uma breve carta advertindo contra os enganadores, que negam a encarnação de Cristo e encorajando a fidelidade à verdade. 64. 3 João. 3 João elogia a hospitalidade de Gaio, e condena a atitude arrogante de Diótrefes, destacando a importância do amor e da verdade na comunidade cristã. 65. Judas. Judas adverte contra falsos mestres que ameaçam a igreja, usando exemplos do Antigo Testamento, para ilustrar a certeza do julgamento divino. 66. Apocalipse. Apocalipse, escrito por João, é uma série de visões sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal, e a vitória final de Deus. Com imagens simbólicas e poderosas, revela a esperança da nova criação e a glória eterna de Cristo. E essa foi a nossa jornada pelos 66 livros da Bíblia. Cada livro, com sua riqueza e profundidade, contribui para a grande narrativa do amor de Deus pela humanidade. Espero que vocês tenham gostado e se sintam inspirados a explorar mais a palavra de Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus os abençoe e protejam.